Saúdo a todos os irmãos, saúdo todas as irmãs, na graça e na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a você a ler comigo o livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, do primeiro verso ao verso de número 13. Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 13. Diz assim as Escrituras Sagradas: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Santo e amado, eterno Deus, como é bom estarmos diante do Senhor, lendo a sua palavra, abrindo os nossos corações para que o Senhor adentre em nossa vida. Tudo isso te pedimos e agradecemos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, estando passando por um momento de pandemia e com certa curiosidade, as demais igrejas, tanto as nossas denominações, a presbiteriana independente, como as demais outras denominações, estão fazendo algo em comum. Devido às coisas emergentes que a pandemia trouxe a todas as igrejas, várias denominações e várias igrejas estão fazendo os seus cultos de maneira virtuais. Seja no Meet, onde é o encontro das pessoas, seja pelo YouTube, através do vídeo sendo transmitido ao vivo, sendo pelo WhatsApp, como é a nossa igreja, enfim. A igreja precisou se readaptar às novas urgências devido ao tempo que estamos passando. Curioso fato, irmãos, é que hoje, devido à tecnologia, você pode ter acesso aos mais diversos cultos e demais igrejas que elas estão apresentando aos seus membros. A nossa igreja está fazendo isso. Nós temos um canal no YouTube e nela estamos transmitindo os nossos hinos, os nossos louvores e também as mensagens.
Mas algo que deve ser enfatizado, irmãos e irmãs, é que todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, de um mesmo espírito. E isso é que nos diferencia uns dos outros. Somos irmãos da IPI de Vila Nova, Votorantim. Deus deu a oportunidade para nós, embora possamos até mesmo participar dos demais cultos, tanto presencial quanto online, mas Deus deu a oportunidade para nós servirmos a IPI de Vila Nova em Votorantim. E nada melhor do que Paulo para escrever a nossa comunidade de hoje, para que nós possamos caminhar juntos em comunhão e em união. E Paulo, no livro de Romanos, remete isso daqueles que são fortes. E o primeiro ponto que gostaria de enfatizar nesse texto é que aqueles que possuem maturidade na fé da nossa denominação, da nossa igreja, devem estar prontamente a ouvir os fracos na fé. Tanto é que Paulo enfatiza algo muito inteligente, colocado por ele, que os fortes na fé devem se, muitas vezes, abster de suas próprias vontades, para que possa acolher o fraco na fé. Agradar. Devemos agradar ao nosso próximo. Dentro de um relacionamento, dentro das nossas famílias, num ambiente de trabalho, ou qualquer outro ambiente que seja, servir o próximo é dar lugar ao próximo, é dar ouvidos ao próximo, é agradar ao próximo. Quando você recebe uma visita em sua casa, você já adianta aquilo que a sua visita quer comer, não é verdade? Se você sabe que o seu amigo, a sua visita gosta de uma pizza, nada melhor do que você pedir uma pizza. O pastor também pode ser convidado, viu, irmãos e irmãs? Espera passar essa pandemia. Mas se você recebe uma visita e ele gosta de uma macarronada, um frango assado, enfim, muitas vezes nós podemos deixar de cozinhar os pratos cotidianos, o arroz, o feijão, o ovo, até mesmo o bife, embora a carne esteja tão cara. Mas, para agradar a visita, nós geralmente cozinhamos aquilo que ele gosta. Na nossa comunidade de fé, nós devemos aprender a atender às necessidades do nosso próximo. E o maior exemplo que Paulo usou como figura central dessa mensagem é Cristo. Cristo não agradou a si mesmo. Ele tinha total condição, enquanto estava sendo crucificado, de sair daquela cruz, libertar aqueles dois indivíduos que estavam presos com ele, que estavam sendo crucificados com ele também, e fazer de Israel a nova potência. Mas Cristo deixou isso de lado. Cristo deixou a sua vontade para agradar os seus discípulos. E isso, Paulo nos orienta que o exemplo maior de Cristo é esse. Ele deixou de satisfazer muitas vezes a sua vontade para agradar os seus discípulos. É claro, tudo com o devido limite, na verdade, não é agradar por agradar, mas sim é levar o discípulo a uma maturidade de fé. E Jesus foi um exemplo para os seus discípulos, para que eles pudessem ter a vida eterna. O segundo ponto que gostaria de falar aos irmãos e às irmãs é que todo o ensino que vem de Cristo deve ser dado pela paciência e consolação
para que tenhamos esperança. Este é o segundo ponto, irmãos e irmãs. Dentro de uma comunidade, dentro de uma comunhão, de uma unidade, a paciência, a consolação vinda das Escrituras desencadeia para a esperança. Por isso é que nós devemos nos tratar com toda a paciência, irmãos e irmãs. Eu sei que devido ao Covid, devido às demandas dos hospitais que estão cheios e lotados, nós precisamos esperar um pouquinho. Pela graça de Deus, se tudo acontecer devido nos conformes nós planejamos, domingo estaremos de volta presencialmente. Claro, seguindo devidas às orientações. Mas nós precisamos ser pacientes uns com os outros e consolar também, de acordo com as Escrituras, uns aos outros. E essa questão é ligada ao primeiro ponto, onde o mais forte na fé consola o mais fraco. O mais forte na fé tem total paciência com o mais fraco. E o mais fraco, ele vai, vamos dizer assim, fazer escolhas que infelizmente não serão escolhas agradáveis. Muitas vezes o fraco na fé, ele vai se abster de muitas coisas que fortalece a sua espiritualidade. É por isso que quem é forte precisa orientar o mais fraco. E se você se acha fraco na fé, você tem a oportunidade de se achegar à nossa comunidade, à nossa família da fé e caminhar junto com quem tem mais experiência nas Escrituras Sagradas, para quem tem mais experiência na fé em Cristo Jesus. Pois o Senhor Jesus Cristo teve toda a paciência para liderar os seus discípulos. Trouxe consolo às pessoas que estavam à sua volta. Tudo isso para a edificação do seu reino. E gostaria de terminar com isso. Jesus, aquele que morreu por nós. Paulo diz que ele foi constituído ministro da circuncisão. O que isso quer dizer? Que Jesus foi ministro da aliança. Jesus deu uma nova aliança para o seu povo. Antes, a aliança estava destinada somente aos judeus, vindo de Abraão. Em Jesus nos presenteou uma nova aliança. E Paulo diz, essa nova aliança é que para os gentios também se glorifiquem pela sua misericórdia. Então é esse o último ponto que gostaria de dizer aos irmãos e às irmãs. Misericórdia dentro de nossa casa. Misericórdia que aceitou o gentil. Misericórdia que aceitou aquele que é diferente. Misericórdia aquele que aceitou quem é diferente da nossa fé. Claro, baseado no amor de Deus, baseado em sua lei, é claro. Mas nós precisamos respeitar aqueles que são diferentes de nós. Pois, se nós respeitamos através da misericórdia de Deus, o nosso Senhor, nós iremos ganhar aqueles que não conhecem a Cristo. Nós iremos ganhar aquele que ainda não professou a fé em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, misericórdia pelas pessoas que não conhecem o Senhor. Misericórdia também com os da casa, viu, irmãos e irmãs? Misericórdia com quem você tem alguma rixa, com quem você tem algo em a ver com essa pessoa, enfim. Demonstre misericórdia, pois a igreja é local disso, de reconciliação, de união e comunhão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E lembre-se
que nós estamos em construção, irmãos. Estamos edificando a nossa casa. Estamos construindo um relacionamento entre irmãos e irmãs que professam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde.